Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, vamos para mais um vídeo? Hoje eu vou falar para vocês quanto eu já consegui economizar ficando aí 4 meses sem comprar. Para quem é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Gente, para quem não sabe, né, eu vou ficar esse ano de 2026, já comecei, já tá com 4 meses sem comprar nada, né? Optando por usar tudo que eu tenho, que não é muito pouca coisa, né? Eu não considero pouca coisa, de cosmético, perfume, roupas. Gente, eu ainda não fiz um vídeo mostrando as roupas, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Quero o vídeo mostrando as roupas. Eu tô com muita roupa ainda na etiqueta, muita roupa que eu não consegui usar. Tava até pensando em fazer um cálculo de quanto que eu já gastei com essas roupas que estão lá, né, gente? Parada, dinheiro parado mesmo. E aí tinha algumas coisas que eu já queria comprar, mas não comprei. E aí eu fiz meio que assim por cima. Se eu tivesse comprado nesses 4 meses, quanto eu teria gastado, só que eu economizei. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso com vocês. Gente, hoje eu resolvi fazer esse vídeo, né, para contar aqui para vocês quanto eu já economizei de dinheiro, né, nesses 4 meses que eu não estou comprando cosmético, né. Eu fiz ali uma conta por alto de algumas coisas que eu tava ali na minha lista, né, que eu realmente queria comprar e que se eu não estivesse nesse projeto de um ano sem comprar nada, eu teria comprado. E assim, eu fiquei, né, como assim, esse valor? Vou contar para vocês. Olha, se você que já acompanha aí o canal há um tempo, né, sabe que eu tenho muitos produtos acumulados, né, que eu percebi isso. E não era porque eu precisava, né? Era porque eu sempre achava que estava precisando de algo novo, né? Que faltava alguma coisa nova. E aí eu sempre estava comprando, principalmente, gente, quando eu ficava assistindo muito vídeo de resenha, né? De cosmético. E também de roupa, de look e tal. E aí esse tipo de vídeo me influenciou demais a ter essa quantidade de coisa que eu tenho hoje e que eu vejo que é desnecessário, né? E que fez eu gastar muito do meu dinheiro, né? De simplesmente assim gastar em um produto tudo que eu tinha ali, às vezes na minha conta, eu ia lá, sabe, num automático mesmo. Assim terminava a resenha, eu dizia: "Ah, esse produto é o que eu tô precisando", e eu ia lá e às vezes pagava tudo à vista quando não era dividido no cartão, né? E quando eu via, depois batia aquele arrependimento porque eu olhava, sabe, para as minhas coisas que eu já tinha e via que era muita coisa, e mesmo assim, né, eu continuava consumindo esse tipo de conteúdo e comprando. E assim, gente, eu não acho que é errado você consumir esse tipo de conteúdo, nem você comprar, tá? Não é nada disso. Não sou contra o consumismo nem nada. Só que o que eu aprendi é que a gente tem que consumir de forma consciente, não de forma automática. Não sem realmente saber se é aquilo que a gente precisa ou se as nossas finanças no momento, né, dá conta de arcar com aquilo. E aí, gente, quando eu via, né, eu tava ali com um creme novo, um shampoo novo, um leave-in novo, né, um produto ali que alguém indicou, né, e quando eu fui ver, eu tinha muito mais do que eu realmente precisava, né, e aí eu, sabe, me despertei. Pra que tanta coisa? Eu não tô conseguindo usar, as coisas estão vencendo, não são produtos baratos, né, quem viu aí meus vídeos sabe que os meus produtos, muitos produtos são produtos de alta performance, são produtos caro mesmo, né? E aí, é por isso que eu fiquei meio assim quando eu vi quanto eu já economizei nesses 4 meses, porque as coisas que eu ainda queria adquirir eram produtos ainda de alta performance, produtos caros, né? E foi depois vendo isso, né? Sabe, teve um dia que eu olhasse meu armário e vi tanta coisa e eu disse, não, eu acho que agora vou dar um tempo. Eu pensei isso ano passado, em 2025, mas não tive coragem, né? Ainda estava consumindo muito conteúdo assim, vendo muita resenha, estava ainda muito influenciável e não tive coragem de ficar esse ano de 2025 sem comprar, mas diminuí bastante. Mas fiz algumas compras. Já nesse ano de 2026, sabe, gente, eu
foi até em 2025 ainda, né? Que foi em dezembro, novembro para dezembro. Por isso que tá com 4 meses agora. Que eu realmente disse, quer saber, vou entrar esse ano de 2026, vou ficar esse um ano sem comprar nada, vou tentar economizar, vou, sabe, juntar ali um valor que eu tô querendo realizar um sonho maior. E às vezes a gente deixa de realizar sonhos maiores porque a gente fica gastando nosso dinheiro com coisas ali supérfluas, sabe? Coisas que a gente já tem, né? Roupa, seja sapato, seja cosmético, seja, sabe, coisa de casa, né? Às vezes bacinha, essas coisas. Tem gente que gosta, né, de ter. E não é errado se não atrapalha as suas finanças, mas como já estava mexendo com as minhas finanças e com os meus sonhos que eu gostaria, né, de alcançar ali, isso ali começou a me incomodar. E é por isso que eu resolvi ficar esse um ano sem comprar. E assim, pessoal, não é que eu nunca mais vou comprar, né? Não é que eu vou, sabe? Eu optei por esse ano, né? Ficar nesse processo de viver uma vida mais do essencial ali, né? Usar as coisas que eu tenho, fazer valer ali o meu dinheiro. E, como eu disse, não é que eu não vou nunca mais comprar, não é sobre isso. Mas eu quero economizar um dinheiro, sabe? Eu quero. E esses meses que eu tô sem comprar, gente, a minha mente, a minha consciência já mudou demais, sabe? Eu já tô assim, eu já consigo ver as coisas e não e ter o desejo, né, e tudo, mas já tô com mais autocontrole, digo para vocês. Esses dias eu fui numa loja com uma amiga, né? E eu fiquei muito, muito, muito mesmo tentada, assim, por pouco de trazer um vestido. Mas eu sei qual é o meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar, então eu disse, isso aqui com certeza vai me afastar do que eu realmente quero. Eu tenho um propósito, né? Eu tenho ali um objetivo e mais do que isso, eu tenho um compromisso, né? Comigo mesma, principalmente, que é ficar esse um ano sem comprar. E eu vou ficar esse um ano sem comprar. Então, eu saí de lá com muita vontade de ter comprado aquele vestido, mas eu disse, eu não vou comprar porque eu tô com um monte de vestido ali parado na etiqueta. Se vocês quiserem vídeo, eu trago mostrando e a gente conversar sobre isso. Porque o que mais eu ficava gastando nessa fase de consumismo era roupas e cosmético. Mas aí eu quis ficar esse um ano também colocando na categoria de perfume, hidratantes, porque também eu tenho uma quantidade que eu acho grande, talvez para você não seja, mas para mim porque eu não estou dando conta de usar, né? Então eu acredito que ficar esse um ano sem comprar vai me ajudar a economizar e também vai me ajudar a usar essas coisas que eu já comprei, que eu já gastei, né? Então, sem mais enrolações, né? Olha só, gente. Aí eu resolvi, né, ficar esse tempo sem comprar e eu comecei a pensar. Quanto eu costumava gastar por mês com cosmético? Sim, gente, eu comprava cosmético todos os meses, mais de uma vez por mês, tá? Eu sempre comprava. Então, eu fiquei me perguntando, né? Já tá com 4 meses que eu não compro, quanto será que eu já economizei, né? Se eu tivesse comprando, eu teria gastado, mas quanto será que eu já economizei, né? Aí, mesmo sem ter aquela ideia que realmente teria outras coisas que eu teria comprado, mas eu coloquei aquelas que eu ainda tinha vontade de comprar, né? Ano passado eu tinha mais, que eu não comprei. E aí, fazendo o cálculo, gente, fazendo os cálculos, como eu disse por cima, eu tenho quase certeza que eu economizei cerca de 2.300 só com cosmético que eu deixei de comprar, tá? Alguns que eu queria comprar, né? E eu não comprei. E também 800 com duas roupas que eu tava quase comprando. Não, 800. Então, assim, foi uma economia muito boa, né? Aí, 3.000 de economia em 4 meses sem gastar, tá? Não é que eu economizei realmente esse valor, mas assim, gente, eu compraria no cartão e dividia, ou eu compraria à vista se eu tivesse. Mas eu economizei, e eu digo para vocês, nesses 4 meses que eu estou sem comprar nada de cosmético, nem de roupa, nem de nada, né? A não ser alguma coisa que realmente eu vou precisar comprar, que vai ser um protetor solar, que eu só tenho um,
alguma coisa realmente que eu preciso comprar e eu vou repor, né? E eu vou até anotar para no final do ano talvez eu trazer um vídeo sobre quanto eu economizei, quanto eu gastei nesse ano, né? Já que eu vou ficar sem comprar só o essencial. Se vocês quiserem comentar aqui, para mim já ir organizando para mim trazer, tá? E, gente, eu achei que foi uma economia muito boa que eu fiz, né? Quando eu somei assim que eu vi que eu poderia ter gastado esse valor, mas que eu economizei simplesmente porque eu optei por usar o que eu já tenho na minha casa, que não é pouca coisa, né? E simplesmente dar uma pausa em compras. Olha, gente, quando a gente não é herdeiro, né? Quando a gente não é herdeira, a gente às vezes tem que fazer sacrifício, sim. Tem que, sabe, abrir mão de algumas coisas para conseguir aquele sonho maior que a gente tem, né? Porque se a gente for ficar gastando, comprando tudo que a gente tem vontade, a gente vai estar com a nossa casa cheia de coisa, nosso armário cheio de coisa e os nossos sonhos adiados e talvez nunca nem realizado, sabe? Como o sonho de um carro, de uma casa própria, né? Ou até de uma viagem ou de uma coisa melhor que você gostaria de comprar, sabe? Simplesmente porque você fica ali gastando o seu dinheiro com coisinhas, sabe? Que pode esperar. Um exemplo, perfume, você às vezes já tem um, dois, três, mas você pensa, é só mais um. Mas esse só mais um é um sonho seu que você está adiando. Porque assim, mesmo comprando coisas pequenas, sabe? Lanchinho, ou então só um cremezinho, só um shampoo, sabe? Eu me via assim, esse mês eu vou comprar só essa máscara, esse mês eu vou comprar só esse condicionador, esse mês eu vou comprar só isso. Só que quando a gente via, esse mês vai ser só esse vestido, só essa roupa. E quando eu via, gente, já tava ali, né, somando tudo, deu um valor assim alto. Eu fiz aí a soma de 20 e poucos produtos apenas, para ter uma base de quanto eu já gastei só com cosmético, e deu mais de 7 mil. E eu fiquei assim, sem coragem de querer somar os vestidos, sabe? E as roupas que ainda estão na etiqueta. Ou seja, não tinha urgência, mas a gente, e com as lojas e o marketing, né, cria essa urgência de imediatismo, de querer logo, sabe? Muito produto eu comprei, porque realmente teve aquela questão de, só tem 5. Vai esgotar a qualquer momento. E eu tinha visto uma resenha que era muito boa e que não sei o quê. Quando eu vi, eu tava lá fechando a compra, né? Depois eu me arrependi. Você já se arrependeu de alguma compra que você fez? Coloca aqui embaixo para mim saber. Então, ter feito esse valor, né, dessas coisas que eu iria comprar e não comprei e economizei, né, gente? Eu economizei um valor que antes eu nem percebia que estava ali sendo gasto. E assim, gente, o mais curioso é que eu percebi que eu não fiquei sem nada, né? Muito pelo contrário, eu comecei a usar mais agora o que eu já tenho, né? Descobri produtos que eu realmente tinha esquecido, né? Não lembrava. Teve produtos que estavam muito lá atrás na prateleira que eu realmente não estava lembrando. Inclusive, no vídeo de ontem eu fiz aí mostrando os acabados e tem 2 produtos que eu estava esquecida deles, sabe? E quando eu fui olhar, eles estão com vencimento praticamente já vencido, né? Que são aí para mechas e que eu realmente tinha esquecido deles, né? Mas que com, com esse projeto, o projeto PAN e o projeto de 1 ano sem comprar, eu tô olhando mais para os meus produtos, tô conseguindo usar, né? Ver, né? Estavam esquecidos. E eu percebi que as coisas, gente, elas duram mais do que a gente imagina, né? Duram demais. E assim, o problema, muitas das vezes, né? Às vezes o problema não é falta, mas é excesso, sabe? É excesso demais. Então, os benefícios que eu estou tendo com isso é o quê? Economizar, né, dinheiro. E também eu senti outras mudanças, né? Que, sabe, menos acúmulo ali, menos bagunça, mais economia financeira, que é o melhor, né? E mais consciência na hora de comprar. E aí, praticando isso, né? Esse tempo sem comprar, como eu disse a vocês, que fui com uma amiga numa loja, e aí eu fiquei com muita vontade de comprar esse vestido, né? Fiquei demais, assim, fiquei 2 dias pensando e com vontade, gente, com muita vontade mesmo, né? E lá na loja eu realmente
tentei me fazer aquelas perguntas que eu digo para vocês se fazerem. Eu realmente estou precisando desse vestido? Eu estou mesmo precisando? Eu vou usar aonde? Sabe? Para onde eu vou com ele? Eu realmente quero? Ou é só uma vontade? E o meu propósito, e o meu sonho, e o meu objetivo? Isso aqui, esse valor que eu vou gastar, que era 300 e alguma coisa o vestido, né? Isso com 50%, tá, gente? Que ele tava nessa promoção, né? Ele era 600 e pouco. E eu fiquei, ai meu Deus, é lindo, tá, o preço tá bom. Será? Aí eu digo, não, se acalma, sabe? Porque se fosse antes, gente, eu já tinha comprado. Mas com esse período que eu tô sem comprar e com essa consciência que eu tô cada dia criando mais e ficando mais firme nela, eu fiquei realmente me perguntando, eu tô precisando disso mesmo? Eu não vou comprar, eu tô nesse projeto de 1 ano, sabe? Eu não vou comprar, depois essa vontade passa, né? E eu não comprei, e eu fiquei uns 2 dias pensando, né? Eu disse, depois pronto, gente. Hoje já tá aí com umas 2 semanas, ou nem tô mais lembrando. É bonito, é. E eu, gente, eu confesso pra vocês, eu tô muito feliz de ter conseguido vencer. Então, se você tá nesse processo também, saiba que não é fácil, que você não está sozinha, tá? Que a gente vai ver coisa e vai ter vontade, mas pense, isso ali vai estar te afastando ou te aproximando do teu objetivo. Talvez seu objetivo seja juntar 10 mil, 5 mil, e aquele valor vai te ajudar ou não. Você vai realmente, isso ali é realmente uma vontade, ou você realmente é uma necessidade, sabe? Realmente você está precisando. Então, assim, se pergunte isso antes, né? E aí você vai ver que às vezes é só vontade e que depois realmente passa e a sensação que fica é você conseguiu e mais do que isso, né? Você economizou. Agora eu quero saber aí de vocês, se vocês já pararam para se perguntar, né, o quanto vocês já gastam aí, já gastou, né, ao longo do mês ou do ano com cosmético, ou roupa, ou maquiagem, ou perfume, não sei, com aquilo que você mais, né, gosta aí de gastar. Gente, se você chegou no vídeo até o finalzinho, até aqui, deixa um coraçãozinho aí para mim saber nos comentários. Eu amo quando vocês comentam. Eu leio todos que eu consigo, assim, eu tô lendo, tá, gente? Se vocês quiserem me dar aí sugestões de vídeo, de alguma coisa que vocês querem, algum assunto, alguma coisa que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, coloca aqui nos comentários, que eu vou fazer o possível para trazer. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? Se gostou, já deixa o like. E comenta aqui a sua experiência, se você já passou por isso, dessa questão do consumismo. Seu relato, pode ter certeza, ajuda muita gente que também está passando por isso. Se você já conseguiu vencer, se você já ficou aí 1 ano sem comprar, como é que foi sua experiência? Conta aqui para mim e para nós aqui, né, do canal saber. Então, tchau, gente. Até o próximo vídeo.